Olá, Daniel. A gente está aqui com o Daniel Gustafsson. Eu espero ter pronunciado seu sobrenome corretamente. Muito bem. E o doutor Daniel foi professor na nossa instituição aqui, no final dos anos 70, não foi, Daniel? Sim, o melhor início dos anos 80. Acho que o primeiro semestre que dei aula, acho que foi em janeiro, fevereiro de 80. Talvez, talvez 79, mas acho que foi no início de 80. Bom, final dos anos 70 ou início dos anos 80, né? O doutor Daniel é doutor pela Universidade de Maryland, né? Sim, E tem uma longa carreira, teve uma longa carreira na FAO, né? isso. Como diretor, e ele gentilmente aceitou conversar com a gente aqui em vista do aniversário de 60 anos do nosso curso. E uma vez que ele fez parte da história aqui por um período, teve aqui, o Daniel fala português muito bem, como vocês podem ver, o que é muito legal, assim. E aí a gente pode fazer a entrevista em português sem precisar legendar. Isso vai ser ótimo para a gente recobrar um pouco a memória dessa época, né? O Daniel teve aqui em 2023 ou 2024, eu acho, né? Sim, Com a gente aqui na um ano UESC, atrás. Um ano atrás, um ano sim. atrás. Então, isso foi Sim, 2024. sim. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas eu primeiro vou deixar você se apresentar, Daniel, falar um pouco de você e aproveitar também para falar um pouco do que você faz e fez na vida em termos de pesquisa também, do seu trabalho. Mas antes de mais nada, muito obrigado, viu? Ok, não, eu que agradeço. Um prazer e uma honra participar nesta comemoração dos 60 anos do curso. Não, foi um prazer imenso, um prazer imenso. Para mim também foi um prazer, não só um prazer, mas uma época muito importante na minha carreira, aqueles anos, final dos anos 70, início dos anos 80, na faculdade e também trabalhava na época na CEPLAC. E aí marcou o resto da carreira, eu diria. Então, é um prazer imenso para mim participar nessa entrevista. Maravilha. Me diz uma coisa, o que que te trouxe ao Brasil primeiro aqui? Porque eu conheço um pouco a história, mas como é que você veio Sim, parar na CEPLAC e depois dar aula na UESC, né? sim, sim. Não, é uma história interessante. Fiz, bom, estudei o curso e o mestrado fiz na Universidade de Wisconsin e também um daqueles anos fiz um ano na Espanha e aprendi espanhol bem. E houve um curso em Wisconsin de português para quem fala espanhol, o que estudei num semestre, e depois isso facilitou a minha tese de mestrado em eh, economia agrícola sobre a região e sobre a resposta da oferta de cacau às flutuações de preço. Então, a tese de mestrado foi sobre a região, o que depois levou, então, a um contrato, eventualmente, com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, IICA, que teve um convênio na época com a CEPLAC. E a CEPLAC, na época, isso também, fim dos anos 70, estava num período muito bom, com muitos recursos, em função da taxa de retenção das exportações de cacau. Então, teve muitos recursos abundantes e o estado da Bahia, como sempre, com escassez de recursos. Então, a CEPLAC virou uma espécie de, não diria mini-governo, mas de agência de desenvolvimento na região, o que não tinha sido antes, eu acho. E houve uma divisão nova na CEPLAC, criada
por aí, 78, provavelmente 77, talvez 77, chamada Divisão de Estudos Especiais, DIVES. E o chefe da divisão era o nosso querido professor Aurélio Farias de Macedo, e que era também, não sei se era chefe do departamento, ou pelo menos na época na FESP, mas era professor e talvez chefe do departamento na época, e me convidou, então, a dar aulas na, 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 na FESP daquela época, o que fiz com muito prazer. E então, durante o dia, trabalhávamos na CEPLAC com Aurélio, e à noite, ou pelo menos algumas noites durante a semana, dávamos aula, como a maioria, eu acho, das matérias foram dadas à noite naquela época. E ensinei micro, macro e economia política. E nas três matérias, ou cada uma das três matérias era uma experiência muito interessante, acho que para todos nós, mas a combinação entre o que estava acontecendo, digamos, na CEPLAC, na região, na faculdade, no Brasil, de modo geral, na economia global, era uma época interessantíssima, não tão boa em termos de resultados econômicos, inclusive foi uma época desastrosa, aqueles anos 80, com inflação altíssima, falta de crescimento econômico, o início do neoliberalismo, digamos, com FMI, mas também foi o início da abertura política no Brasil, foi o governo Figueiredo começou logo no início também de 80, o último dos presidentes militares. Então, houve esta combinação de fatores que, para mim, foi fascinante. E também para os alunos e também para a história, eu acho, do curso. E o que veio depois, claro, era muito melhor, muito mais sofisticado, mais profissional, mais universidade mesmo, né? Como vocês têm hoje. Mas em termos do desenvolvimento meio profissional e também, eu diria, da trajetória da região e do curso, eu acho um período fascinante, um privilégio para mim ter participado. Uma, Bom, uma, uma explicação comprida, Carlos, mas não, mas muito bem-vinda, era assim, porque sei. me parece algo até curioso, porque mesmo você tendo passado um período relativamente curto aqui na região e no Brasil, me parece que você se mantém alguém muito bem informado sobre a realidade brasileira daquela época e possivelmente Sim, de hoje, e de alguma maneira se manteve com interesse no Brasil, né? Eu sei que você trabalhou em muitos outros lugares depois, ah, por conta da tua atuação profissional na área de economia agrícola e como um executivo da FAO. Mas é muito sim. curioso que você tenha se mantido tão próximo de alguma Sim, maneira, não. assim. Sim, não, não é. Bom, em primeiro lugar, sim, obviamente, não é porque saímos do Brasil em 88, não é? E saímos da região no final de 81, início de 82. Mas passei também 7 anos em Brasília, depois na sede do ICA para o Brasil, então, em total, 11 anos no Brasil, num período de formação da família, da carreira e tudo. E depois trabalhei e estudei também na Universidade de Maryland, como você comentou, e depois entrei na FAO, primeiro em Moçambique, depois Quênia, Índia, Washington, e depois, nos últimos 8 anos, em Roma, na sede,
onde fui dos vice-diretores gerais, não, ou diretor-geral adjunto. E o diretor-geral na época era Graziano da Silva, não é? sim, Então, e conheci Graziano também na FAO quando ele era diretor do escritório regional em Santiago para a América Latina e o Caribe. Então, com a ligação com a FAO, com o Graziano, com ainda mantendo contato com o Brasil até certo ponto, pelo menos. E o Brasil é sempre um ator importante no palco internacional, não é? O que acontece no Brasil tem impacto em muitos outros lugares, não? Especialmente naquele período. Então, não era tão difícil, eu acho, manter o enlace com o Brasil e com os acontecimentos e os amigos. Muito mais fácil do que se tivesse sido um país pequeno, sem muita sim, expressão, não é? Sim. sim. Bom, me fala um pouco como foi a instituição que você encontrou aqui, né? Porque a CEPLAC, a gente sabe, estava fazendo ali fundando um departamento de pesquisa, mas aí você vem dar aula numa instituição, um americano jovem que tinha estudado numa universidade americana e vem dar aula para brasileiros aqui, de macro, micro. Como foi essa experiência para você como professor ali? Qual a lembrança que você tem da instituição, dos alunos, da tua experiência dando aula? Sim, sim, não, não, perfeito. Sim, interessantíssimo, eu acho tudo. Em primeiro lugar, e não sou o único que vai dizer isso nas entrevistas, realmente aprende-se a, a teoria econômica dando aula, não é? Nunca. Uma coisa é estudar, não é? É fazer as provas e tese e tal. Outra coisa é dar aula, não é? Então tem que realmente entender bem a matéria, ou senão fica lá em frente dos alunos sem jeito, não é? Sem poder explicar. Então, realmente foi uma experiência educativa magnífica. Eu imagino que muitos outros vão dizer a mesma coisa, ou mesmo próprio você, Carlos, eu acho, não é? Sim, Como professor é onde aprende, não é? Que sim, o que vem antes não é? sim, a É gente aprende interessante, muito mas dando aula. aprende muito dando aula. Então, isso sim foi talvez o ponto mais forte. Mas também eu acho, é, talvez tomando cada matéria em si, no caso de microeconomia, também interessante naquela época, ou em todas as épocas, mas mais ainda naquela época, em que todo mundo conhecia bem até certo ponto, a economia de cacau. O preço de cacau, todos sabiam. Não é uma coisa cotidiana, não é? O que e altos e baixos, e o mercado internacional, etc. Então, no caso de micro, houve uma certa aceitação, digamos, dos pontos da teoria, da matéria que estávamos discutindo, etc., que facilitava o exemplo de cacau, da economia de cacau, tanto ao nível de fazenda como no nível dos exportadores, do nível global, facilitava, eu acho, a compreensão da matéria em microeconomia como se fosse um caso prolongado de estudo para ver a teoria microeconômica. No caso de macroeconomia, aí era o contrário. Isso foi nos anos 80, onde a teoria macroeconômica sofreu uma crise bastante forte, passando de uma certa confiança de que a, a teoria keynesiana, digamos, estava certa. Não é que a ênfase estava mais no desemprego, gastos públicos para compensar a falta de procura
por lado dos consumidores, etc., e não estava dando certo. Houve inflação altíssima, houve estagnação econômica, crise entre com a dívida externa, e não só, e o Brasil sofreu demais, mais do que outros países que não tinham a mesma quantidade de dívida externa, mas mesmo nos Estados Unidos na Europa, um período muito difícil, inflação alta, falta realmente de confiança de que a teoria macroeconômica estava com as ferramentas para realmente guiar ou influenciar a economia. E isso quer dizer, acho que entendemos melhor depois que a década, depois do que a década passou, não é? Mas na época houve um questionamento muito forte se a macroeconomia tinha fundamento ou não, não é? E isso também, claro, que dentro das aulas lá na FESP, não houve esta angústia, mas, de fato, muito pouco do que ensinávamos de macroeconomia tinha muito a ver com a crise no Brasil, com a inflação altíssima, com a influência da dívida externa, o FMI, o papel do FMI, etc., não tinha muito a ver com a, a teoria macroeconômica como estava nos textos na época. Não sei se concorda comigo, Carlos. Concordo, concordo. Em grande medida, a gente teve um momento no Brasil em que, sei lá, você ensina o estudante que o problema pode ser resolvido com uma curva de demanda se movendo, mas o problema do país é a inflação super alta e, enfim, era um momento Sim, diferente também, que muita coisa que a gente ensina hoje, que já estão nos manuais para os alunos de graduação, não estavam ainda naquela época, né? Então, eu claro, sim, concordo, claro. concordo com sua E posição não sobre isso. era, sim, e não era um fenômeno, quer dizer, do Brasil, era mundial. Sim, Eu me lembro, alguns anos depois, em Brasília, tivemos uma consultora, eh, não, não me lembro bem o que estava lá para fazer o quê? Alguma coisa relacionada, eu acho, com a Embrapa, mas não me lembro bem. E ela tinha passado, estudava em Harvard, não sei onde, eh, acho que estava fazendo PhD, e saiu do ramo macroeconômico para microeconômico, porque houve esta falta de fé, digamos, de que tinha realmente fundamento ou não. E ela expressou esta angústia como quase religiosa, né, que o pessoal estava saindo do estudo de macroeconomia porque não respondia realmente ao mundo em que vivemos. Não é? Eu acho um pouco exagerado, mas me lembro esta angústia e acho que houve não era a única, não é, que sentiu assim. E isso então deu lugar ao, a política neoliberal com mais força em, em abrir regulações, em eliminar a taxa de retenção de exportações de cacau, que parecia e que era um imposto sobre exportações, o que não era legal, não era permitido, digamos, nestas imposições, ou não só imposições, mas no novo entendimento do que seria um impulso para a economia. Então, a matéria de macro era interessante, não há dúvida. Era, por um lado, como ensinar uma coisa é, não digo fictícia, mas que não tinha muita relação com o dia a dia da economia do Brasil ou mesmo a economia do mundo. Então, interessantíssimo, mesmo assim. E depois, com
economia política era uma matéria que não sei se nenhum de nós entendia muito bem o que era na época. E do Aurélio, com certeza, entendia bem, mas não é uma matéria que nós temos em curso de graduação nos Estados Unidos, mas e não houve também uma rúbrica, digamos, do que incluir. Então, o que tinha notado é que no curso meu, por exemplo, de mestrado nos Estados Unidos, dava mais ênfase um pouco à filosofia econômica e um questionamento de, digamos, para que servem as metodologias. E em comparação com o professor Aurélio, que estava ou fez o mestrado mais ou menos na mesma época na UFBA, e outros colegas também brasileiros, houve mais ênfase em metodologias, em aprimorar as metodologias, especialmente as metodologias quantitativas, e menos ênfase na questão de para que serve. Não é para que serve, para qual pode fazer os cálculos e a metodologia quantitativa, mas para quê? Qual é o objetivo que estamos tentando é, conseguir com isso? E esta discrepância, digamos, sentia também na CEPLAC, e nesta divisão de desenvolvimento, digamos. Por um lado, era a parte mais de produção e pesquisa e a economia de cacau, e por outro lado, a questão de desenvolvimento da região e este sentimento de uma região rica, mas um povo ainda relativamente pobre e um povo mais pobre do que a riqueza da região podia sustentar, não é? E, inclusive, eu acho que houve um, um livrinho com esse nome, não é? De Sailing Rashid Asmar, de região pobre, população pobre, região rica, população pobre, uma coisa assim. Então, Sim, sim. dentro deste contexto, a economia política era muito interessante para discutir essas ideias e um pouco a história do, do pensamento econômico ao longo dos séculos, é, que foi a orientação que dei, que também dava abertura para discutir essas questões com os alunos, e foi realmente uma matéria um pouco anárquica, acho, em comparação com as outras, mas com discussões muito boas e gostei muito. Bom, muito legal. Eu acho que algumas dessas coisas, desses desafios como professor, continuam presentes para nós, né? A gente Claro, continua tendo algumas diferenças entre o que se faz, e não só nossas aqui na instituição, né? Mas diferenças de como a gente faz as coisas na graduação aqui no Brasil, em comparação com sim, os Estados Unidos. Eu diria que, em particular, essa ideia de estudar economia política continua ainda forte em uma parte das instituições, não todas, né? sim, E ainda é, de certa forma, algo que divide opiniões, porque há professores, há instituições que acreditam que nós devêssemos nos aproximar mais do que se faz nos Estados Unidos e na Europa, e há instituições que acham que não. Mas hoje eu diria que os cursos no Brasil, ainda que tenham diferenças, são mais próximos em termos de conteúdo, qual a programação você segue, dos cursos de graduação típicos nos Estados Unidos e na Europa, mas em sim. particular E nos na Estados Europa Unidos, também. Sim, não, sem isso. dúvida. Sim, É, sem dúvida. Sem provavelmente dúvida. também porque a informação circula muito mais rápido, né? Os livros chegam Sim, mais sim, rápido, sim, sim, as teorias chegam mais rápido, as coisas são incorporadas sim. mais rápido. Mas falando sobre isso um pouco, já que a gente começou a falar sobre ensino e a experiência como professor, eu tenho aproveitado e perguntado também sobre como foi a experiência como aluno, né?
No seu caso, obviamente você não foi estudante aqui, mas eu queria saber um pouco, primeiro, o que que te levou a estudar economia, assim, o que que fez você Sim, estudar economia e qual foi a tua experiência como estudante, assim, quais as matérias e professores que te influenciaram mais, né? sei, sei, sei. Não, com certeza. É uma boa pergunta. É, sim, eu acho que ao iniciar a carreira, também outra diferença do praticamente do resto do mundo, não é? Nos Estados Unidos, que entra na universidade sem eh, entra na universidade sem declarar a sua área, não é? Pode entrar dizendo que vai estudar medicina e terminar saindo com eh, com o curso de economia, não é? Então entrei nos primeiros anos, primeiro ano e meio mais ou menos, tem obrigação de estudar várias matérias e os que mais me chamaram a atenção eram, de fato, os de economia. E um pouco uma surpresa para mim, além de cursos sobre história e outras as ciências físicas que tem que também estudar. E foi esta questão de uma visão, como diria, uma visão econômica de como o mundo funciona, não é? E como decifrar o que acontece num país ou numa cidade ou região, etc. Como decifrar o que está acontecendo em função de uma perspectiva econômica e o que influencia, o que estimula e como utilizar então este conhecimento para implementar políticas de uma forma ou outra que levam a um objetivo contra a pobreza em particular, ou de melhor emprego, ou de maior oportunidades, etc. E esta questão não associava no colégio, digamos, não associava a disciplina de economia com este tipo de enfoque. E eu achei uma maravilha. Não sei, no caso, seu Carlos, qual foi? Uma coisa similar ou sempre É, queria uma coisa estudar economia? similar. E as respostas têm sido sempre parecidas, uma coisa similar. Ah, você entra na universidade sem saber muito bem o que é aquilo e passa a descobrir por Sim, alguma razão. É claro que o sim, sistema universitário brasileiro é diferente, né? sim, A gente entra aqui para o curso em particular, mas o mais comum, exato. não só nessas entrevistas, mas nas conversas que eu sempre tive com colegas, né? O mais comum são as pessoas entrarem na universidade para fazer economia por alguma razão, fortuita qualquer, e dentro da universidade começa a se interessar e enxergar essa dimensão que você está mencionando, né? Então, Sim, nisso é sim, bem exato, parecido. Foi exato. assim para mim Sim, também. sim, sim. E é uma vantagem, também é uma certa desvantagem nos Estados Unidos, que tem menos matérias, então, na sua disciplina. Mas não sei se tem outra região. Europa é o tipo brasileiro, não é? Que entra no curso, estuda medicina, estuda direito, entra e vai, não é? Mas para nós tem funcionado. E então foi assim que gostei achei fascinante a economia nesta perspectiva. E também foi uma época, era uma época de bastante questionamento da economia de consumo, é, uma época muito agitada também na época da guerra do Vietnã e muito contestação política dentro das universidades. E em vez de estudar ciências políticas ou uma coisa assim, literatura ou outras áreas que
eram sempre tão interessantes, procurava uma disciplina, uma área com pragmatismo, digamos, com uma aplicação prática e não só uma análise dos problemas ou do que deveria fazer, mas como vamos chegar lá, como entender e colocar algo em termos práticos que vai fazer uma diferença substantiva, digamos, ao crescimento econômico, ao bem-estar socioeconômico, etc. Então, eu queria uma coisa, também uma ferramenta prática, e isso eu acho que é uma combinação muito importante para de grande vantagem para o curso de economia. Concordo. Embora eu seja muito suspeito, né? Todos Sim, nós, claro, sim, professores, claro. Você somos não vai todos. discordar, não é? Mas é isso que eu digo, é isso que eu sempre digo aos outros. E é, outro, não sei se isso acontece no Brasil também, mas aqui sempre dizia aos amigos advogados que também direito é um curso de pós-graduação nos Estados Unidos, que sempre achava que o curso de pós-graduação em Direito, são 3 anos, é um curso mais ou menos padronizado. Eu acho fascinante. O pessoal adora muita contestação e a maneira de pensar, mas a vida do advogado sempre achei menos interessante em comparação com a economia, que às vezes o curso não é tão estimulante, não é? Tem partes duras, mas que o trabalho depois do economista é fascinante. É o contrário do advogado, que aí fica o curso interessantíssimo, o trabalho mais ou menos. O caso do economista, achei o contrário. Poucos concordam comigo nisso, Carlos, mas alguns. Mas isso É, é sempre achei e continuo a achar. eu tenho uma impressão, e aí a gente pode falar um pouco até sobre a tua vida profissional nisso, né? Que há uma diferença razoável na maneira de pensar dos economistas por conta de todo um treinamento para pensar em causa e efeito das coisas ao longo do tempo. Sim, E talvez por exato. isso, na profissão, nós sejamos considerados um pouco pessimistas, talvez até, né? E aí eu acho que Sim. isso é uma diferença que eu percebo para essas outras áreas, né? Que é um encadeamento lógico entre as coisas que têm fundamento e podem funcionar ou não. E não que isso não esteja presente em outras áreas, mas talvez em outras áreas isso não seja tão forte, né? Os economistas normalmente são aqueles que dão as notícias ruins. Esse é um ponto Sim, sim, exato, que exato, não exato, conta muito a exato. nosso favor, né? Mas me diz Sim. uma coisa, assim, do ponto de vista intelectual na sua carreira, assim, quem você acha, ou pode ser mais de uma pessoa, assim, quais são as influências intelectuais que você se lembra de maneira mais marcante, assim, ao longo da sua profissão? Sim, é, sim, é uma boa pergunta. Em termos dos economistas que continuam na atuação, o Paul Krugman, acho que é o que mais gosto de ler. Quando ele escreve, é sempre vai ter algo muito interessante. O livro que talvez me marcou mais era, em inglês, chama The Worldly Philosophers, de Robert Heilbroner, que era do New School, da nova escola de pesquisa social da Universidade de Nova York. Os filósofos, não sei como seria worldly,
que seria mais práticos, os filósofos práticos, talvez, que era Sim, acho que essa é uma boa tradução. sim, sim, uma história do pensamento econômico. É, e é, isso, bom, pelo menos são os dois que mais me impactaram. Teve outros também. No caso seu, Carlos, quais são? Olha, eu acho que eu tenho duas formas de olhar para isso, né? Aqueles que já se foram e os Que que, estão na que, so- ativa. que Sim, estão na sim, ativa, né? Dos que já se foram, acho que para a minha geração e para as pessoas com quem eu convivi, o exemplo de Keynes como um homem prático e que sim, fazia sim, ah, sim, também teoria econômica é uma influência, de certa maneira, indireta, porque você sim, leu isso a partir de outros autores, né? sim. E aqui no Brasil, acho que duas figuras muito importantes. Um que foi meu orientador no mestrado, Gabriel Porcili. Ele foi também executivo na CEPAL durante muitos anos, foi uma influência Aham, intelectual bastante significativa. E um professor da USP, o Gilberto Lima, também. Duas pessoas com quem eu trabalhei sim. diretamente, assim. Desses mais famosos, eu acho que eu gosto muito do Krugman, eu acho ele genial. Genial. Eu, Sim, apesar de controverso às vezes, mas eu acho sim, ele sim. extremamente genial. E tem alguns caras que eu acho impressionantes, assim, pela energia que preservam, né? Como o Thomas Sargent, por exemplo, né? Que é uma Claro, figura claro, claro. absolutamente produtiva aos mais de 80 anos, acho que 90 agora. Então, são algumas pessoas que eu me lembro, assim. É, Sim, sim. Outro no caso dos Estados Unidos que li, não sei, talvez todos os livros dele era John Kenneth Galbraith, que escrevia mais nos anos, talvez no início quando iniciou-se mu- nos anos muito 60 popular e no 70, Brasil durante um tempo, foi muito, muito sim, popular muito no Brasil. popular também. E gostei dele, eh, em parte porque escreve muito bem. E Hillbronner também escreve sumamente bem. E então, para explicar, ah, como diria, situações complicadas, escrevendo bem é um dom fantástico, não é? Mas é interessante também que mencionou Keynes, que dos dois biógrafos, ou biografias que li, que gostei demais, de todos. Um era de Keynes, que esqueci quem era o autor, mas a vida dele era fascinante, não é? Sim, Um homem polivalente, não é? E uma influência, uma experiência vivida durante a Segunda Guerra Mundial e durante o período dos anos 30 e depois, uma vida interessantíssima. E também a biografia de Galbraith, também muito interessante. Canadiano, até certo ponto não aceito completamente pelos economistas dos Estados Unidos, mesmo que foi professor em Harvard durante muitos anos, depois embaixador dos Estados Unidos na Índia, numa época uh, nos, do início dos anos 60, que marcou realmente a época deles em que houve falta de alimentos e como responder. Então, as biografias dos grandes economistas sempre achei fascinante e até como influência de entender, quer dizer, entender as ideias econômicas deles era de também ler a biografia, que recomendo aos alunos eh, uh, da, do curso também. eu
eu acho essa sempre uma experiência muito interessante, assim, bom conselho para os estudantes. E eu me lembrava de uns anos atrás lendo a biografia do Hirschman, o Albert Aham, Hirschman, que sim, é uma outra exatamente. figura que também Sim, foi policymaker e fez teoria econômica, assim, e sim, sim, viajou a muitos lugares no mundo e descobriu um pouco o tema do desenvolvimento ao trabalhar em países mais pobres, né? sim. Então, de certa maneira, isso se conecta um pouco com a sua história também. Me fala um pouco quais foram os principais desafios teus, assim, na tua carreira, porque a maior parte da sua carreira não foi como um scholar, né? Foi como um executivo de Sim, uma agência de sim, 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 desenvolvimento. sim, Então, sim. Sim, é uma outra conversa, Carlos, mas sim, e sempre dizia que o que aprendi na Bahia também servia para o resto da carreira, não é? E é uma região rica em tradição, em problemas, em soluções, em criatividade, não é em problemas, não é com vassoura de bruxa em cima de tudo ultimamente, mas como parte da história política, econômica, cultural do Brasil. Marcou realmente o que veio depois sempre. No caso dos outros países, hum, é, o era sempre diretor do escritório eh, do país, digamos, da FAO, então teve eh, projetos em várias áreas, mas a maior parte dos projetos, a depender do país, mas envolvia questões institucionais, não é? E o apoio a instituições não governamentais, mas com ligação ao governo. Então, no caso, por exemplo, em Quênia, apoiamos a União de Produtores, a União Queniana de Produtores, que era uma instituição bastante moribunda e teve uma nova diretora que entrou, uma mulher brilhante da área de pecuária, que reinvigorou a instituição com apoio nosso de apoiar pequenos grupos, ou grupos pequenos de mulheres rurais, e a maior parte, a imensa maioria dos que trabalham na agricultura são mulheres, na África de modo geral e em Quênia em particular. Então, como apoiar estas instituições? Não digo como como apoiar a sociedade civil em ligação com o governo. Não é porque a FAO é, é organismo intergovernamental e o Ministério da Agricultura é um membro do board da FAO. Não é? Então, ligamos com o governo, mas tentando ver como englobar a sociedade civil, onde há muita, muito dinamismo para melhorar a, a vida e a produção e a vida da população rural. Então, neste caso, foi um exemplo também. Iniciamos os chamados escolas de campo de produtores, que depois se expandiu em outros lugares, e teve muita atividade também em Somália, que na época não houve governo de modo algum na Somália, e então o escritório de Quênia também cuidava dos projetos em Somália, e aí houve mais trabalho mais humanitário e também de entender a situação, a gravidade da situação da emergência de fome. Como entender a gravidade de um lugar onde tem fome
geral, mas como diferenciar o grau de severidade de insegurança alimentar. Isso foi um trabalho ao longo do período, começando nos anos do escritório em Nairobi, que seguia até o fim do período meu na FAO. Na Índia, era também uma situação interessante, que também lembrava um pouco do Brasil, com governo federal forte, mas com poderes delegados aos estados para a agricultura. Então, como trabalhar com os governos estaduais dentro do âmbito de apoio do governo central. E aí a experiência brasileira nisso foi sempre interessante, ao mesmo tempo que a experiência brasileira com Fome Zero, em particular, todo mundo tinha interesse, o pessoal houve visitas, intercâmbio entre Índia e o Brasil, e houve sempre uma certo interesse e ligação entre os dois. Em Roma, também era mais a situação, quer dizer, era mais global no caso das responsabilidades, mais orientadas, eu diria, sempre dessas experiências, começando na Bahia, que levaram, não é, que marcam, não é, marcam Sim, a nossa visão e pensamento pelo bem ou pelo mal, não é, fica sim. fixado nessas coisas, não é, mas com certeza houve uma ligação constante do que aprendi na Bahia. Bom, muito legal. Eu vou terminar essa conversa com uma última pergunta, para também não tomar demais seu tempo. Sim. A gente falou de um monte de coisa, mas eu queria agora ouvir uma coisa um pouco mais, menos sobre ciência e economia, que foi como foi tua experiência com a tua família aqui no momento que você chegou. Acho que você morou em Ilhéus ou Itabuna, não sei. Qual foi a sociedade local que você encontrou aqui? Como foi a tua experiência cultural? Me fala um Oh, pouco disso. beleza. Sim, não, exato. Inclusive, a nossa filha maior nasceu em Itabuna e a menor nasceu em Brasília. E sabe como é? Nasce baiana, não é? Morre baiana, não é? Não, não, gostamos demais. Gostamos demais. Foi uma época muito legal, não é? Muito bonita. No, a praia, estávamos vendo as fotos ultimamente, finalmente comecei a digitar fotos daquela época. E a nossa atividade constante era praia, não é? E aí deve continuar, não é a mesma coisa, não é? Sim, sim. Mas mas houve muitos amigos, amigos bons, também, sim, em termos da família era uma beleza, beleza. E crianças no Brasil na época, e provavelmente mesmo hoje em dia, têm um status que aqui nos Estados Unidos acho que não tem, não é? A criança muito especial e aqui também, obviamente, mas lá era uma época muito bonita para nós, e especialmente em termos da família. Bom, que legal. Eu agradeço profundamente a tua disponibilidade, gentileza e a simpatia em conversar com a gente. Se você quiser deixar uma última mensagem, por favor, fique à vontade. Bom, sim, claro, Carlos, esqueci de dar os parabéns para vocês com 60 anos. Não é? É um grande evento, 60 anos. E passei antes essa foto da faculdade naquela época, em comparação com o que vocês têm hoje, não é? É uma coisa, é uma beleza, não é ver. E não era nem o início era a faculdade de economia
em Itabuna, não era? Ou era Isso Ilhéus? mesmo. A Faculdade de Economia era em Itabuna. Em Itabuna, exato. Então, isso, para ter aquele prédio da FESP, era grande coisa, não é? Mas em comparação, aquela foto, em comparação com o que vocês têm hoje, o campus, árvores, não é? Alunos, não é? Você viu É plantar outra aquelas coisa. árvores, não foi? Exato, 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 exato. Muito Então, legal. parabéns, parabéns, 60 anos, uma contribuição ao desenvolvimento da região tremenda, não é? Tenho muito orgulho de ter participado por poucos anos nesta vida, esta história de 60 anos, mas um prazer imenso para mim. Daniel, muito obrigado. Eu fico muito contente de ter conversado com você.